No passado, os navios piratas aterrorizaram os mares do mundo inteiro, levando caos e destruição por onde passavam. Capitaneados por figuras vis e que muitas vezes ficaram marcadas na história, essas embarcações se tornaram um símbolo do perigo da pirataria. Nesse vídeo vamos explorar alguns dos mais famosos navios piratas e um pouquinho da sua história. Mas antes de embarcarmos nessa aventura, não se esqueça de fortalecer o vídeo aí com um like e se inscrever caso goste do tema. Faço muitos vídeos aqui sobre pirataria, história e lendas, beleza? E para começar essa lista vamos falar do navio que foi do William Kidd, um pirata e corsário que capitaneou o galeão Adventure. O Adventure Galley foi um dos maiores navios piratas a navegar pelos mares. Um man-o-war francês com 34 canhões, liderado pelo infame capitão William Kidd. Um capitão que iniciou sua carreira como corsário, mas que pendeu para o lado da pirataria após um tempo. Essa embarcação não rodou tanto tempo, mas enquanto estava na ativa, seu nome se tornou lendário. O Adventure foi conquistado por William Kidd em meados de 1689 em uma de suas muitas expedições ainda como corsário. Mais tarde, ele convenceu alguns amigos ricos a financiar a reforma do navio, que foi equipado com 34 canhões e refeito para ser um instrumento mortal e servir ao seu novo propósito. Lançado pela primeira vez de novo ao mar depois de sua reforma em 1695, o seu casco apodrecido começou a inundar o navio frequentemente. Então, o capitão William Kidd decidiu abandonar o navio na costa de Madagascar depois de retirar tudo de valor que tinha lá dentro. E esse foi o fim do seu amado navio. E agora, continuando, vamos para um navio que já apareceu em um jogo icônico que eu pessoalmente amo muito, que é o Assassin's Creed Black Flag. Esse é o Royal Fortune, do Bartholomew Roberts, conhecido também como Black Bart. O Black Bart ganhou a sua reputação por volta dos anos de 1700, e diferente dos outros navios, o Royal Fortune não era somente um navio, e sim foram vários navios que ele renomeou com o mesmo nome. Não sei se foi preguiça, falta de inspiração ou só praticidade mesmo, né? A maioria deles, se não todos, foram roubados e retrabalhados para servir ao propósito da pirataria. O maior de todos foi uma máquina de guerra massiva, equipada com cerca de 40 canhões e com capacidade de aproximadamente 150 homens. O último navio, Royal Fortune, afundou 10 de fevereiro de 1722, em uma batalha sangrenta contra uma embarcação inglesa chamada HMS Swallow, marcando o fim tanto do Fortune quanto do capitão Roberts, que pereceu na batalha. E agora vamos falar sobre o Rei dos Piratas. Esse que talvez seja o meu pirata favorito, até marca presença no meu livro, O Chamado das Profundezas, Capitão Henry Avery, que ganhou sua fama quando conquistou um dos maiores saques de todos os tempos e sumiu no mapa aposentando-se. No início, Henry Avery era oficial de um navio chamado Charles II. Porém, depois de muito tempo em condições insalubres de trabalho, ele e seus companheiros organizaram um motim e tomaram a embarcação para si. Depois disso, ele renomeou o barco para Fence e começaram a atuar como piratas em diversas regiões do Atlântico. Em 1695, Fence, com Henry Avery no comando, navegaram para o Oceano Índico e lá fizeram um dos maiores saques da história da pirataria. Eles capturaram um tesouro inestimável que estava a bordo do navio Genji Aswan, uma embarcação que carregava riquezas do Império Mogol. E como eu disse, depois de vender todo aquele saque e se tornar um homem extremamente rico, assim como todos os seus tripulantes, Henry Avery rumou para o desconhecido e ninguém mais soube dele e nem do seu navio Fence. Acreditamos que ele tenha sido o único pirata da história que conseguiu se aposentar e se dar bem com tudo isso, né? Seguimos para um outro pirata e um outro navio que dispensa apresentações. Agora vamos falar sobre o Vingança da Rainha Ana, de ninguém mais, ninguém menos do que o Barba Negra. Até hoje, o Barba Negra é considerado um dos piratas mais icônicos de toda a era da pirataria. E bem pelo contrário, ele navegou muito pouco tempo nesse navio, mas foi o navio que mais
marcou na história dele, e não só na dele, como do imaginário pirata em geral. E a história é o seguinte: em 1717 ele já era pirata, e ele conseguiu conquistar uma embarcação francesa chamada La Concorde, que era usada para o transporte de escravos. E assim como aconteceu com o Adventure, o Edward Teach retrabalhou o Concorde e o transformou em um navio de guerra com 40 canhões, um porte bastante considerável e acima da média se levarmos em consideração que os piratas preferiam barcos menores e mais leves. O Concorde passou a se chamar Vingança da Rainha Ana, que aterrorizou os mares por pouquíssimo tempo até encalhar na Carolina do Norte pouco mais de um ano depois, em 1718, e esse foi o fim do Vingança da Rainha Ana. Existem algumas histórias que dizem que acharam os destroços do navio lá na Carolina do Norte, porém não é comprovado ainda. Encontraram juntos alguns canhões, alguns artefatos históricos, mas nada que comprovasse que era realmente o navio do Barba Negra. Agora falaremos sobre o Whydah, que também foi um navio negreiro conquistado por Sam Bellamy. Sam Bellamy, também conhecido como Black Sam, resgatou esse navio em 1717, o mesmo ano do Vingança da Rainha Ana, e retrabalhou ele para que servisse aos propósitos da pirataria. É dito que esse galeão possuía cerca de 28 canhões e nada menos do que 300 toneladas. Mas também é dito de que a sua jornada nas mãos do Black Sam foi bastante curta. Após cerca de 2 meses no mar, o Whydah foi pego em uma tempestade mortal bem perto da costa do Cabo Cod, onde o navio foi destruído e quase toda a tripulação a bordo, incluindo o próprio Sam Bellamy, morreram. E são duas coisas que fazem esse navio ser icônico. Apesar do pouquíssimo tempo que ele navegou, o seu capitão foi bastante famoso na época. Em 1984, os destroços do Whydah foram encontrados e, junto com ele, uma riqueza inestimável, com grandíssimas quantidades de índigo, ouro, marfim e cerca de 30 mil libras esterlinas, um dos maiores tesouros piratas já encontrados assim em boa forma, por assim dizer, né? Tão boa quanto poderiam estar depois de mais de 200 anos. E isso sem tirar os artefatos históricos, né, que vão para museus e para estudos sobre a época. E agora, no penúltimo item da lista, vamos falar sobre um caso que é no mínimo curioso. Imagine um homem próspero, dono de plantações e terras, que tenha uma boa família e pessoas que o amam do seu lado. Agora imagine essa pessoa se tornar um pirata, já com tudo isso a seu dispor. Pois essa é a história do pirata Stade Bonnet. Nascido em Bridgetown, em Barbados, Stade era um dono de terras normal até que a vida do mar o seduziu. Por motivos ainda desconhecidos, com cerca de 30 anos, ele largou tudo e comprou uma chalupa. Então ele deu à chalupa o nome de Revenge. Apesar da sua inexperiência como pirata, o Stade Bonnet conseguiu pilhar aproximadamente 18 navios de pequeno porte, com sua embarcação que tinha apenas 10 canhões. E depois de uma derrota devastadora, ele retornou para Nassau. Lá, ele reformou o Revenge e depois formou uma parceria que nunca deveria ter firmado com o Barba Negra. O Barba Negra, como há de se esperar, traiu o Stade Bonnet e roubou tudo que tinha de valor na sua chalupa e o abandonou sem nada. E agora, para finalizar essa lista, vamos falar do Delivery, também conhecido como Happy Delivery. Esse navio possui uma história similar ao do Henry Avery, o Fancy. Ele antes se chamava Gambia Castle, Castelo de Gâmbia, e em 1721 eles navegaram junto com uma guarnição de ingleses, ou seja, soldados ingleses, para a África. Quando finalmente chegaram na África, a tripulação se viu em condições inaceitáveis. Tanto as provisões quanto as acomodações designadas para eles eram péssimas. Então, George Lauter, o então imediato de Gâmbia, se reuniu com os soldados que estavam insatisfeitos com a situação e juntos fizeram planos de um motim. Eles tomaram o controle e mudaram o nome para Delivery, tornando a embarcação um navio pirata por um bom tempo, até que foi trocado por um barco maior e melhor. Já Lauter, diferente de Henry Avery, teve um final trágico. Ele morreu em uma ilha deserta após o naufrágio do seu navio.
Com certeza ele não aprendeu nada com Jack Sparrow, que usou os pelos das costas para laçar tartarugas marinhas, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de explorar comigo essas histórias e conhecer um pouco mais sobre esses navios incríveis que marcaram seu nome na Era de Ouro da pirataria. E se você assistiu até aqui, deixe o seu like para me ajudar. E já que estamos aqui, te convido a conhecer o meu livro, que eu vou deixar o link na descrição. Ele se passa na Era de Ouro da pirataria, nesses tempos em que a barbárie e a violência comandavam os mares. E eu escrevi esse livro há alguns anos, lancei esse ano a edição física e digital. Eu vou deixar os dois links na descrição para você, beleza? Então, se você gosta de vídeos de pirataria, eu vou deixar esse aqui para você. E se você quer conhecer 8 criaturas marinhas das mitologias, esse vídeo aqui vai ser perfeito para você. Te vejo lá. Até mais. Tchau, tchau.